Satisfação em reencontrá-los em mais uma atividade do atendimento fraterno na Casa de Miramês, através dos diálogos do livro Renovando Atitudes. E o tema de hoje será desapego familiar. Lembrar a todos que o diálogo que nós vamos ter agora com vocês vai se direcionar pelo verbo de Hamed, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, através do livro Renovando Atitudes, e muitas das suas falas se direcionam à linha da psicologia, à linha da mente, e muitos trechos também trabalhados por Miramês. E uma das frases que a gente sempre coloca em cunho inicial ou em termos iniciais é que nós não sentimos errados, mas se interpretamos errado. E o vínculo com o Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 14, item 5, que trabalha o desapego familiar, quando Jesus diz que, quando ele é indagado, né? Mas eles lhe respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis disse: minha mãe e meus irmãos são todos, né? Eis, todos que estão aqui ao meu lado. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E o desapego familiar? O que é que o autor nos diz? Que o desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. Aí eu pergunto a todos, como é que está nosso senso de autonomia com relação ao desapego? Porque é que muitas vezes nós nos apegamos demais a contextos familiares e esquecemos de nós. Você que cuida tanto do outro, o que tem feito por você e para você. Porque é o seguinte, meus amigos, agarrar-se demais a familiares, principalmente de forma exagerada, como que a média aqui fala, gera um desajuste de doença psicológica de diversas características, principalmente insegurança, pânico incontrolável de tudo e de todos, levando o indivíduo ao desequilíbrio, certo? Em seu desenvolvimento de maturidade emocional. E a reencarnação, ela faz o ser humano exercitar a independência, quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continentes ou mundo. Quando a gente se separa de alguém, seja essa separação principalmente pela morte física, a reencarnação nos traz a certeza de um reencontro. Mas tem pessoas que não acreditam nisso. Aí vem um apego. E um apego que muitas vezes causa dor e sofrimento. Não obstante, questões relacionadas à destruição de laços do amor verdadeiro. E algo que acaba, certo, deixando desacreditar nessa certeza desse reencontro. Porque as almas, elas têm um reencontro quando não tem um vínculo realmente positivo entre elas. Seu pai, sua mãe, um cônjuge, um amigo verdadeiro, ele volta a conviver em épocas e posições completamente diferentes, estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos de afeição e da simpatia, sem nada de aprisionar ou gerar dependências. A gente se reencontra, alguém que um dia foi nossa mãe, a gente pode ser mãe delas em outra vida. A gente pode ter um reencontro em ser um casal novamente, ser irmãos novamente, ou algo que gere, certo, um arranjo familiar de acordo com a nossa evolução espiritual. E Hamed coloca também aqui que em família não viemos à Terra só para fazer o que queremos,
para satisfazer nossos caprichos ou nos agradar, pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores uns dos outros, mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva. E eu me lembro da frase, né? Dar sem exigir nada em troca e receber sem se sentir em dívida. Ninguém está aqui para agradar ninguém, nem ter débitos e ficar nessa dependência, principalmente sentimental. E tem pessoas que às vezes agem de má fé e exigem isso da gente. Nós devemos levar em conta a individualidade de cada membro familiar, respeitando esse membro e de acordo com a evolução espiritual, né, do contexto psicológico, da maturidade, principalmente se a pessoa já for uma pessoa adulta, sem imposição ou submissão, pelo modo peculiar que encontrou de ser feliz e dirigir sua própria existência. E imposição ou submissão, infelizmente, faz muito parte dos vínculos familiares de hoje em dia. Cada pessoa que vive neste planeta deve aprender suas próprias lições e é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas. Conheço pai, conheço mãe que às vezes faz a atividade escolar do filho. Conheço pai, conheço mãe que faz de tudo pelo filho, de tudo. O menino não pode cair, o menino não pode sofrer, o menino não pode chorar. Aí vem a superproteção, que quem superprotege entrega um certificado de incompetência e ser protegido. Aí vem as dependências, né? A palavra compreensão e apoio, muito dito nos livros de autoestima, numa linguagem positiva, que traga um diálogo, tá certo? E um poder de decisão para a pessoa querer entender, certo? O lado do outro, entender na realidade o lado do outro e mudar assim quando for necessário. Essa atmosfera de compreensão e apoio é importante. Dialogar é muito importante, promover o diálogo dentro do lar. Agora, as ações possessivas criam indivíduos servis e profundamente inseguros que futuramente precisarão ter sempre os familiares em sua volta como um corte, né, a fim de se sentir amparados, como uma corte. A gente até já dialogou isso muitas vezes e convém reforçar esse mesmo diálogo para que a gente traga no nosso eu, certo? A necessidade de gerar segurança no meio familiar, no eixo familiar. Trazer um diálogo no meio familiar, a perseverança no meio familiar, a união no meio familiar. Agora, criar um filho para dar tudo das mãos, como se ele fosse um rei cercado por uma corte, é difícil, viu? Muito difícil. Aí vem dois sofrimentos. Porque vem a dependência. Às vezes, quando esse filho vai para a vida, não é bem assim. Não tem aquelas pessoas que vão servir ele. E ele pode agir de duas formas. Ou de forma agressiva, ou de forma dependente. E isso traz um desconforto muito amplo. E as crianças que foram educadas sob a orientação de adultos incapazes de estabelecer limites às vontades e desejos dela, fazendo tudo o que elas querem, sem nenhuma barreira, vem a dependência patológica, né? E a incapacidade dessas crianças, quando forem adultos, resolver problemas,
de encarar a vida de frente, de solucionar. E aí são dependentes, são fáceis de serem enganados, geralmente são bem vinculados à depressão, ansiedade e outros transtornos da mente. Muitos agem de forma infantil, na idade adulta, devido a serem criados de forma pueril dentro de casa. Essas birras aí, já vi muito adulto fazer birra. Aí vem as crises de falta de fogo, de choro fácil, sem nenhuma razão de ser. E que foram mimadas, né? Tais comportamentos resultam do fato de terem sido tratadas como incapazes e com natureza infantilizada. E essa superproteção, essa liberdade e o desapego é o que a gente vem falando algumas vezes. E essas pessoas inseguras e insuficientemente maduras educam os filhos da mesma maneira, é uma constelação familiar. Filho de peixe, peixinho é, certo? Repetindo os mesmos erros de superproteção. E, como eu falei anteriormente, às vezes você cria um filho, está com 40, 50 anos e o menino não quer sair de casa, né? Eu falo menino porque ainda nem adulto é. Um menino de 50 anos, 40 anos. Aí você tem que pagar tudo para ele, não tem coragem de pagar uma luz, de ajudar dentro de casa, mas também tudo nas mãos. Às vezes não lava nem um prato. É difícil, muito complicado. Mas a gente sempre tem chance de fazer um novo começo em nossas vidas, certo? E ele coloca aqui, por terem tido uma enorme experiência de rejeição no lar, também adota a superproteção, como forma de compensar tudo que passaram e sofreram na infância. Aí criam os filhos, aí meu filho não vai sofrer como eu sofri, mas não quer dialogar, aí quer superproteger, aí entra no mesmo risco, certo? Porque o sofrimento e determinada resignação é essencial em nossas vidas. E nossos filhos também têm que passar por isso. Porque senão eles vão ser sempre moldáveis, certo? Por outros. O mundo vai ensinar e a dor vai ser maior. Agora, a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, discutir a relação, principalmente com os filhos, com os adolescentes, com os adultos jovens e com nossos adultos mesmo, né? Nós, marido e mulher, amigo, amiga, irmão, irmã, porque superproteção às vezes não ajuda tanto. E tem uma palavra chamada livre-arbítrio, que a gente tem que escolher. Se a gente tenta e a pessoa não quer mudar, ela tem que pagar pelas escolhas que ela fez, né? A gente diz que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E o amor sem fronteiras, apesar de respeitar e amar profundamente sua família, amor sem fronteiras, Jesus exaltou o desapego familiar como uma meta que todos deveríamos atingir, a fim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido da liberdade integral. Filho é para o mundo, companheiro e a minha companheira, o irmão, a minha irmã, o casal, certo? A gente tem que entender esses quesitos de desapego, sem sufocar. Ciúme é algo muito, muito doentio, dependendo da forma como ele se apresenta. E a maturidade precisa estar presente. E o amor ele age realmente sem fronteiras, sem amarras, sem algemas, sem paredes, sem muros, porque nós realmente precisamos desse desapego para evoluir, para crescer espiritualmente e para se colocar também no lugar do outro, entendendo? E atuando através do Evangelho de Jesus Cristo, certo? E o Evangelho ele cita o amor, e amor é sinônimo de respeito, de entendimento, certo? De caridade moral. De caridade moral. Deixa aqui minha gratidão, lembrando
importância do Evangelho no lar, dedicar pelo menos um dos 7 dias da semana na prática desse culto ao Evangelho, a fim de que Jesus possa pernoitar na nossa casa. Vamos preparar essa mesa, colocar água pura, abrir o Evangelho, estender a mensagem de fé em relação à família, em oração. E nesse enlace, Jesus virá em visita. Peço a vocês, se tiverem dificuldades com relação ao Evangelho do Lar, tem equipes da Casa de Miramis que podem auxiliar. E qualquer dúvida, a gente sempre está presente, nós não estamos ausentes. Concluo minha palavra, agradecendo por toda a oportunidade que vocês têm me dedicado a participar nesses momentos. E lembre-se da família como mecanismo de partilha, de entendimento, de libertação, de amor e de liberdade. Uma família que se liberta através das mensagens do Evangelho, ela só tem a crescer e evoluir. E nos dias atuais, muitas famílias precisam dessas orientações, precisam de amor, precisam de entendimento. Precisam também de uma mão amiga, porque nesse momento muitas famílias passam fome e também necessitam do alimento espiritual, do alimento do Evangelho, porque estão na ignorância, ainda não deixando que a mensagem e o exemplo venha como lucidez, despertando cada um deles para a paz tão sonhada. Que Jesus ilumine nossas famílias e nos dê, principalmente, o respeito, o entendimento e a união. Que assim seja.